Senhor presidente, caros colegas deputados que nos assistem de maneira remota, servidores dessa casa, público que nos assiste pela TV Assembleia. Senhor presidente, 8 de setembro. Que bom, né? Alguns perguntavam assim durante a semana, muitos me perguntavam, será que vai ter golpe? Será que vai ter golpe? E espalharam, continuaram espalhando, como sempre fizeram desde a eleição, fake news e falas, áudios, não identificando quem era, falando que os caminhoneiros iam parar esse Brasil, que iam fechar todas as BRs. Ontem eu andei por uma das BRs mais movimentadas desse país. Andei pela BR-116, não vi nada parado, vi muitos caminhoneiros trabalhando. Mas ontem também, senhor presidente, eu participei, como sempre faço, há anos, muito antes de ser deputado, eu participei do Grito dos Excluídos. Diga-se de passagem, todos os anos eu participo, independente de qual governo que lá está. São mais de 20 anos que existe o Grito dos Excluídos e das Excluídas. São aqueles mais pobres, aqueles que falta o feijão, o arroz, as frutas, a verdura, a carne, aqueles que faltam moradia, aqueles que faltam saúde, aqueles que faltam a terra para plantar, aqueles que faltam educação para os seus filhos, o acesso à educação. E é engraçado assim que passa governo, entra governo, e nós sempre fizemos, sem olhar a sigla partidária que lá estivesse. Mesmo no momento que era o Partido dos Trabalhadores governando esse país, nós fazíamos o grito dos excluídos e das excluídas. Ontem eu estive com companheiros e companheiras na cidade de Teoflotone, que por sinal era aniversário ontem daquela bela cidade. Ontem eu vi, por exemplo, uma atitude de independência fantástica, os jovens de 18 anos sendo vacinados naquela cidade. Tive o prazer, a honra, a felicidade de vacinar alguns, acompanhado do prefeito Daniel Scupira. E ontem nós saímos pelas ruas, olha que é uma cidade administrada pelo Partido dos Trabalhadores, e saímos fazendo esse ato que sempre fazemos, o grito dos excluídos. Fizemos isso com muita tranquilidade, porque vivemos numa democracia. De outro lado, muitos manifestantes saíram à rua, pegando a cor verde e amarela como se fossem deles, apropriando como se a bandeira fosse deles, para colocar suas ideologias, suas opiniões, defender aquele que eles chamam de mito. E puderam fazer isso porque vivemos numa democracia. Puderam ir às ruas porque vivemos numa democracia. Quando eu vejo as pessoas compararem, e sempre eu cresci ouvindo isso. Eu cresci ouvindo essa história que não quero virar uma Cuba. Eu fico pensando se querem virar um Afeganistão. Não quero ser comunista. Eu fico pensando se querem ser administrados por um governo talibã. Ou seja, nem hora nenhuma ver falar desse outro lado, né? Mas eu não quero aqui trazer essa discussão
de Cuba, de Afeganistão, de China. Porque uma coisa que eu sempre aprendi na minha vida é que eu devo conhecer a rua onde eu moro, o bairro onde eu moro, o vale onde eu vivo, o estado, o Brasil, para depois o mundo. Então eu quero e estou preocupado com o Brasil. Não vou trazer a discussão de Cuba, que tão bem fez um trabalho na área de saúde, inclusive aqui no nosso país, uma saúde humanizada, mas eu não quero trazer essa discussão para cá. Eu pretendo um dia ir passear lá, mas eu não quero ir morar lá. Eu quero e pretendo viver sempre aqui, no Brasil, de preferência no Vale do Jequitinhonha. Pretendo sempre viver por aqui. É verdade que esse governo que aí está, ele já dizia para que vinha. O que ele está fazendo hoje, as falas, ele já falava isso, ele já dizia. Eu não vi um discurso novo dele ontem. Aliás, é verdade sim, eles esperavam, mas muito mais. Eles blefaram, esperavam muito mais. Mas, para continuar enganando aqueles que o seguem, ontem esbravejou ainda que hoje iria ter encontro com o Conselho da República. Hoje o Planalto diz que ele se enganou, que era com o Conselho de Governo. Esbravejou para aqueles que o chamam de mito. Tanta coisa nesse país para se preocupar. Em plena pandemia. Ontem foram mais 600 mortes. Em plena pandemia. É verdade, como diz o companheiro André Quintão, acho que todos os poderes devem a cada dia, ficar mais independentes, ser totalmente independentes. E tem situações que a gente questiona nenhum poder ou no outro e que é preciso melhorar, é verdade. Mas vocês nunca viram, em pleno governo do Partido dos Trabalhadores, na época do primeiro governo Lula, onde teve a crise, né, todos falavam do mensalão e o Supremo atuando ali, e certo ou errado, achando se eles estavam certo ou errado, vocês não viram nenhuma bravata, vocês não viram ninguém desqualificar e dizer que tinha que caçar, que fazer impeachment de juízes. Vocês não viram isso. O presidente Lula terminou o seu mandato, o seu segundo mandato, com 85% de aprovação, 95% de aprovação no Nordeste. E ele não fez bravata. Ele não falou que sairia dali ou morto, ou com a vitória. Não, em momento nenhum. A presidenta Dilma, com toda a perseguição, ela não fez bravatas, ela não ameaçou. Aliás, por não ter defendido o então presidente da Câmara dos Deputados, ela pagou um preço muito caro. Pagou um preço muito caro por isso. Enquanto esse presidente que aí está, que deveria se preocupar com a saúde do nosso povo, com vacinas para o nosso povo, com feijão na mesa e não com fuzil, porque há diferenças, apesar que começam com F, um mata a fome, o outro mata gente, mata a vida, destrói a vida. Em vez de se preocupar com o aumento da gasolina, do diesel, das condições das nossas estradas,
tanta coisa nesse país para se preocupar, para ter o mínimo de humildade, para chamar os poderes, para chamar, inclusive, por que não, os partidos políticos para dialogar. Não. Prefere as bravatas, prefere um enfrentamento. Que país é este? Já dizia o poeta. Que país é este? Em vez de se preocupar com a seca, com o apagão, a gente vendo a energia aumentar e o ministro falar: o que que tem a energia aumentar? O que que tem? Não é no bolso dele, é nos mais pobres. Não. Preferem ir para o ataque. Quem pensa, quem acha que este governo ontem mostrou força, está muito enganado. Mostrou fraqueza. Mostrou uma imensa fraqueza. Isso não é força. Um verdadeiro patriota tem compaixão do seu povo. Um verdadeiro patriota tem compaixão do seu povo. E não é isso que a gente vê esse governo fazendo. Até faz mímica de gente sentindo falta de ar. É que ele nunca sentiu. Ele nunca sentiu e nem nunca viu sentir. Porque não tem coisa pior, senhor presidente. Não tem coisa pior que ver um cidadão, uma cidadã do nosso país, de qualquer lugar que seja, de qualquer credo que seja, de qualquer partido político que seja, sentir falta de ar. Sentir o que nós na medicina chamamos de dispneia. Não tem nada pior. É triste. É afogar fora d'água. E a gente vê ele fazendo mímicas. É só ir para o hospital. É um covarde, sim. Eu não vi esse governo demonstrar força. De maneira nenhuma. Mas aqueles que saíram na rua ontem, seja para protestar contra esse governo, seja para defender esse governo, o fizeram porque ainda estamos numa democracia. Fico imaginando, senhor presidente, colegas que nos assistem, gostando mais ou menos, achando ou não as posturas em algum momento certo ou errado de qualquer que seja o ministro da Suprema Corte. Mas que culpa tem um ministro da Suprema Corte de feijão estar alto, do arroz estar alto, da carne estar alta, do nosso povo estar fazendo fila para pegar osso? Que culpa tem? Que culpa tem o Supremo do aumento do combustível? Que culpa tem o Supremo do nosso povo voltar a ter que ir pegar lenha para cozinhar, porque o gás está alto? Que culpa tem? Que culpa tem o Supremo de terem feito o que fizeram com a educação e a saúde, congelando investimento nessas áreas por 20 anos? Que culpa tem? Ou seja, é mais fácil atacar. Essa é a linha dos que perdem a razão. Quando não tem espaço mais na razão, eles vão para o ataque. Mas a gente sabe por que isso. Que culpa tem o Supremo das rachadinhas envolvendo os filhos? Mas quando começa a chegar perto, cada vez que chega mais perto, aí vai para o ataque. É vergonhoso. Me desculpem, mas não se trata, não estão ali
contra a corrupção, porque os corruptos lá estavam também, inclusive tirando fotos com o povo. Então vamos fazer o diálogo correto, vamos falar realmente o porquê. Parafraseando alguns que já dizem, ele sabe que o ano que vem vai ser taca na eleição, vai ser isso. E por isso está procurando um outro jeito de sair desse processo. Muito obrigado, senhor presidente.